Como avaliar a suspeita de autismo? Você sabe? Você já está trabalhando como clínico, como clínica? E aí, você ainda tem dúvida como avaliar uma suspeita de autismo? Você sabe? Se você não sabe e quer saber o passo a passo, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Olá, psicopedagogo, psicopedagoga, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Eu sou a Isabel Ferreira, sou terapeuta da aprendizagem, sou mentora, consultora de carreira e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E eu estou aqui neste canal exclusivamente para te orientar na sua avaliação, na sua intervenção, no seu processo de atendimento na psicopedagogia e na neuropsicopedagogia. Então vamos lá. Eu hoje decidi falar com vocês sobre o autismo e como fazer essa avaliação. Chegou meu paciente, chegou um cliente e ele me traz, né? Os pais estão me trazendo uma suspeita de autismo. Profissional, nós profissionais da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia podemos sim auxiliar no diagnóstico do autismo. Não podemos dar laudo de autismo, não podemos dar um diagnóstico de autismo. O que a gente pode fazer é entregar um relatório ao neurologista ou neuropediatra ou um psiquiatra infantil ou psiquiatra para que ele faça esse laudo com a nossa avaliação, com o nosso relatório que vai estar todo destrinchado direitinho depois que a gente fizer uma avaliação. Então vamos lá. Eu vou te falar o passo a passo até a devolutiva, tá certo? Porque a intervenção a gente não vai fazer. Então eu vou falar só do passo a passo da avaliação, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é que você vai fazer? Primeiramente, você vai fazer uma anamnese com a família. Essa anamnese, ela precisa ser personalizada. Quando você escutar a queixa, o paciente vai chegar, a mãe, o pai, a família vai chegar com você com a suspeita. Então, a suspeita de autismo, ela vem através de observações que a família teve de comportamentos, né, da criança. Vamos dizer que a criança tenha alguns comportamentos parecidos com os critérios de diagnóstico do autismo. Então, a mãe e o pai suspeitam, vem com você que é profissional e ele pergunta, olha, é o seguinte, ele tem muita inflexibilidade cognitiva. Ele não vai falar isso porque ele um termo muito técnico. Então, ele é rígido, né? Ele tem rigidez de pensamento e de comportamento. Ele brinca com um brinquedinho assim assado. Então, assim, tem várias coisas que os pais vão chegar pra você e vão dizer, olha, ele faz isso, 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 ele não faz isso, isso, isso. Eu acho que ele é autista. Aí você faz a anamnese primeiro. Essa anamnese, ela tem que ser personalizada. Primeiro, essa anamnese ela é completa, igual para todos os pacientes. Mas na parte social, né, que a parte social é uma das partes mais importantes, a parte da comunicação, você tem que dar mais enfoque para a parte da comunicação, né? Se essa criança se comunica, se ela é verbal ou não verbal, com quantos anos ela aprendeu a falar, com quantos anos ela falou, qual foi o tipo de palavra que ela falou. Então, a parte da comunicação é muito importante para a anamnese. E a parte da socialização. Se essa criança, como é que ela brinca? Se ela brinca só, se ela gosta de brincar sozinha, se ela gosta de brincar com colegas, se ela se socializa no ambiente familiar, se ela gosta de brincar com os primos, se ela gosta de sair de casa, né, para ir em outros lugares. Essa parte social é muito importante. Duas coisas importantes para você averiguar na anamnese. Isso tudo você vai anotar. Você vai escutar a família e vai anotar. Outra coisa também é o comportamento dele na escola. Como é que ele funciona na escola? Se ele faz as tarefas sozinho, se ele trabalha em grupo, né, com as outras crianças. Então, são alguns pontos dentro da anamnese que você vai focar mais. Por quê? Por causa da suspeita de autismo. Então, você vai perguntar mais sobre, por exemplo, você precisa saber quais são os critérios diagnósticos que estão no DSM-5. Lá tem todo. É de lá que você vai tirar todas as informações em relação aos critérios de diagnóstico. Então você vai olhar lá. São esses. Então você vai fazer as perguntas para a família de acordo com esses critérios, tá certo? Primeira coisa na anamnese. Segundo, você vai fazer a EOCA ou vai fazer uma sessão lúdica.
Essa EOCA, eu já coloquei no canal o passo a passo da EOCA. Então, a EOCA ela é para todas as crianças, para todos os pacientes. Não distingue se é TDAH, se é autismo, se é dislexia, se não tem nenhum transtorno. Então, a EOCA ela é única. Ela é para entender o que essa criança aprendeu, como ela aprendeu e o que ela sabe. Então, isso é a EOCA. Então, você vai fazer assim, a primeira sessão é a EOCA. Porque com a EOCA você vai entender o que, que essa criança faz. Você vai deixar lá à vontade, tá? Vai colocar os brinquedos, os materiais dentro de uma caixa ou em cima da mesa, tanto faz, você escolhe. Porque é um critério seu fazer. Eu já coloquei no vídeo, eu expliquei bem direitinho como é a EOCA. Então, a primeira sessão é a EOCA. Vai lá no canal, assiste aqui no canal como é que faz a EOCA, que eu já coloquei, tá certo? Então, a primeira sessão é a EOCA. A segunda sessão, você vai fazer começar a aplicar as escalas. Então, eu vou te dizer, eu vou deixar relacionado aqui na descrição do vídeo algumas escalas que você pode utilizar, tá certo? Então, eu vou colocar, nós temos a MChat, que é a mais famosa de todas, acho que você conhece, ouviu falar. A MChat, ela avalia crianças de 18 meses a 24 meses, né? Então, ela só vai nessa faixa etária. Existem outras escalas que elas avaliam, né? Elas avaliam o adolescente, criança, o paciente, de acordo com a idade. Então, a MChat é de 18 a 24 meses. Nós temos também a CAIS. Eu vou deixar na descrição também o nome. A CAIS, ela diferente da MChat, ela avalia a criança a partir de 2 anos. Então, ela pega a criança a partir de 2 anos. Ela é uma escala que também ela avalia essa questão da diferenciação entre o autismo de suporte 1, 2 ou 3. Avalia essa questão se a criança tem deficiência intelectual ou não. Então, é outro tipo de escala que você pode utilizar. Existem 2 protocolos também que você pode utilizar. Isso tudo, gente, é de acordo com as sessões. Cada escala dessa tem que ser uma sessão diferente. Então, você pode utilizar uma escala numa sessão, pode um teste na outra sessão, mais ou menos 3 ou 4 testes até você definir a hipótese diagnóstica. Então, eu vou te passar alguns testes, algumas escalas que você vai utilizar, mas você tem que fazer isso em cada sessão. Não pode ser dois testes numa mesma sessão. Terminou uma escala, se a escala durou 15 minutos, tudo bem, é 15 minutos. Aí você vai fazer uma atividade com a criança depois da aplicação da escala e você vai fazer uma atividade para fechar os 50 minutos da sua sessão. Tá certo? Então você faz uma brincadeira. Outra coisa também, além das escalas, eu vou continuar aqui nas escalas, depois eu falo a orientação da questão da avaliação qualitativa e a quantitativa. A quantitativa é a que você avalia com testes, quantidade, scores e tudo. A questão padronizada. Se for a avaliação quantitativa, você também tem que fazer isso com as observações. Você tem que observar a criança na hora da sessão. Tudo que ela fizer durante a sessão, você vai observar. Depois de você aplicar a escala, se você aplicou uma escala, por exemplo, você pegou uma sessão e aplicou uma escala. Terminou a sessão, a aplicação da escala em 15 minutos, 20 minutos, você tem ainda mais alguns minutos para ficar com a criança. Coloca ela para fazer uma brincadeira, um brinquedo, dá um brinquedo e vê como é que ela se comporta com esse brinquedo, como é que ela, se ela conversa com ela, vê essa questão toda. Você já sabe os critérios, então você vai conversar com a criança para você entender como é que essa criança funciona. Tá certo? Então vamos lá continuar. Existe também uma escala, um checklist do modelo Denver. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o modelo Denver é uma intervenção, um tipo de intervenção que ajuda muito a questão autista em relação à comunicação e em relação ao desenvolvimento social, né? Em relação ao comportamento. Então a criança autista, ela tem estereotipia, ela tem uma pouca capacidade em relação social, então ele ajuda muito em relação a isso, a socialização, a comunicação, né, e o desenvolvimento mesmo das atitudes e atividades e o comportamento. Então existe um critério de avaliação da escala Denver. Ela não é escala, ela é um checklist de perguntas que você vai fazer, mas para isso você precisa do treinamento. Você precisa do curso, de alguma coisa que você entenda como funciona o modelo Denver. Existe um protocolo também chamado VB-MAP. Eu acho que você já ouviu falar também. Ele é um protocolo de avaliação que identifica os comportamentos
que precisam ser modificados. Ele é um modelo de aplicação muito eficiente em relação a modificar os comportamentos da criança. Então, ele é um rastreamento de pré-requisitos verbais, barreiras de aprendizagem. Essa questão dos marcos do desenvolvimento, se a criança está dentro dos marcos do desenvolvimento para uma criança padronizada, o padrão, né, normal. A gente não fala normal, mas dentro de um padrão de desenvolvimento, tá certo? Então existe a VB-MAP também, que você precisa também estudar. Tem cursos que avaliam, aliás, cursos que você pode fazer sobre o VB-MAP, que é um dos tipos de avaliação também que você pode fazer na Associação de Avaliação para a Descoberta do Autismo, para a avaliação, para o diagnóstico de autismo. E existem também duas escalas chamadas ADOS e ADIR. Elas duas são duas escalas internacionais complexas que você precisa estudá-las, porque elas são bem complexas, mas elas também avaliam de maneira eficiente essa questão do diagnóstico do autismo. Bom, vamos lá resumir então. Nós temos a MCHAT, nós temos o CAS, nós temos um checklist do modelo Dever, nós temos a VB-MAP e nós temos o ADOS 2, que é dependendo da idade, e o ADIR. Essas duas últimas, elas têm a idade também. Todos esses testes de avaliação, protocolos e ferramentas para avaliar autismo tem a idade de tantos anos a tantos anos. Por isso você tem que prestar muita atenção na questão da idade, para fazer o teste certo na idade certa. Para finalizar, quando a gente for fazer o relatório, a gente vai precisar de pegar a anamnese, a sessão da EOCA e o resultado de todos os testes e as escalas que a gente fez. No final de cada teste e escala, tem o resultado. Para fazer o relatório, você vai pegar tudo isso e vai colocar no seu relatório e vai encaminhar para, se for criança, você vai encaminhar para um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Se for adolescente ou adulto, você vai encaminhar para um neurologista ou um psiquiatra. Porque só esses dois profissionais que podem dar laudo diagnóstico de autismo. Na minha apostila de documentos, tem uma parte que fala, que eu coloquei sobre o relatório. Um passo a passo do relatório, como é que você vai fazer o seu relatório de devolutiva. Se você não tiver ainda e quiser adquirir, eu vou colocar na descrição do vídeo um link para você adquirir essa apostila. O meu guia passo a passo também tem as escalas que você precisa para avaliar o autismo. Então lá também tem uma relação de testes que você pode utilizar na sua avaliação. Então esses dois materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, se você quiser adquirir, eu vou deixar na descrição o link, tá certo? Então é isso. Pelo vídeo de hoje é só, espero que você tenha gostado e entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo, tá certo? Então, já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, curte o vídeo e compartilha com quem você quiser, porque essa informação, esse passo a passo, ela é muito importante para avaliar, para ajudar na avaliação, aliás, avaliar o autismo e ajudar no diagnóstico do autismo, tá certo? Então, um beijo grande para você e até o próximo vídeo.